A atração a seguir é recomendada para todas as idades. Olá, meus queridos, que a graça do Pai amado esteja com cada um de vocês. Sempre uma honra, uma satisfação poder adentrar ao seu lar, sempre com uma palavra de vida, uma palavra de reflexão. Eu tenho falado nas últimas programações aqui sobre um texto de Atos capítulo 12, onde nós temos a informação de que Tiago, um dos 12 apóstolos, foi passado ao fio da espada, né? Ele era irmão de João, e isso foi agradável aos judeus, então resolveram prender também Pedro, esperando passar as festividades da Páscoa para que pudessem então também executá-lo. E a palavra diz que Pedro estava guardado no cárcere, no verso 5 do capítulo 12 de Atos, né? Ele estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a favor dele por parte da igreja. Então nós entendemos por esse texto que houve um grande milagre, uma grande interferência dos céus, e eu creio nisso, eu creio literalmente que Deus, Ele interfere decisivamente na história da nossa vida, entrando com livramento, enfim, com a sua doce presença, e o anjo do Senhor aparece no cárcere onde Pedro estava, toca ali no lado e diz para ele: levanta depressa. E Pedro então se levantou, se cingiu, caíram-lhe as cadeias, né, 2 cadeias nas mãos, nos braços, e os pés no tronco. Aquilo caiu automaticamente. Eles saíram daquela cela, passaram uma primeira porta, uma porta de ferro, e quando foi se dar conta, Pedro já estava do lado de fora. O que ele fez? O anjo se ausentou e Pedro, ele foi para a casa de Maria, mãe de João, cognominado Marcos, versículo 12, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Esse é o texto que eu tenho discorrido nos últimos 2 programas aqui. Eu destaquei algumas coisas, né? Pedro chegou numa situação em que não havia mais qualquer possibilidade de fazer algo humanamente falando. É o limite. Não tinha mais o que fazer humanamente. Ele estava sentenciado, a morte viria logo em breve e não tinha mais o que ele pudesse fazer. Acorrentado, 2 soldados, um de cada lado, guardando a vida dele. Então nós precisamos crer que de alguma maneira Deus, ele está nos guardando. Isso foi isso que eu trabalhei, né, um dos pontos, falando que Deus é um Deus que sempre vai de alguma maneira nos dar uma luz. O texto diz que a luz do Senhor brilhou enquanto Pedro estava ali naquele cárcere, naquela cadeia. Verso de número 7: sobreveio um anjo do Senhor e uma luz iluminou a prisão, e tocando ele o lado de Pedro, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. Então as cadeias caíram-lhe das mãos. Outra questão que eu trabalhei é que nós precisamos sentir justamente esse toque do Senhor. Deus é um Deus que toca a vida da gente. De alguma maneira, sobrenaturalmente, o Senhor nos toca. O toque do anjo do Senhor é um toque que desperta, mas também é um toque que restaura. Aquele toque foi um toque restaurador. Aquele toque foi um toque que infundiu ânimo na vida de Pedro. Outra coisa que eu trabalhei é que nós precisamos despertar e levantar. E eu quero frisar as 2 coisas: despertar e levantar. Muitas vezes despertamos, mas não tomamos a iniciativa de agir. Nós precisamos despertar e levantar conforme a ordem do anjo. A última coisa que eu trabalhei na última programação é que nós precisamos experimentar a libertação. Pedro estava algemado e numa atitude de fé, crendo no sobrenatural, ele foi liberto. Então algumas pessoas, elas não são libertas porque elas não estão dispostas a obedecer. E às vezes obedecer é o maior sacrifício, é a maior dificuldade. É obedecer exatamente aquilo que o Senhor estabelece ou prescreve. A libertação, foi isso que eu trabalhei, é uma operação sobrenatural. Ela envolve a ação de Deus, mas ela também envolve a nossa ação humana. Eu preciso querer ou preciso permitir. Hoje eu quero partir do verso 8 que disse-lhe o anjo: cinge-te e calça as tuas sandálias. E ele assim o fez. Disse-lhe mais: põe a tua capa e segue-me. Nós precisamos estar preparados para o melhor.
Nós precisamos estar preparados para o melhor. Pode parecer uma frase de efeito, sintomática, mas o melhor de Deus na vida de Pedro estava do lado de fora daquela cadeia, daquela prisão. O melhor de Deus ainda viria na sua vida. Pedro estava sentenciado à morte, ele morreria depois da Páscoa. Seria executado, rolaria a sua cabeça. Mas quando o anjo interfere na sua vida, ele o prepara para o melhor. Pedro se tornaria o grande líder, o grande vulto da igreja cristã. Aquilo que Deus tem reservado para nós, nossos olhos, nosso coração não consegue conceber ou entender. O melhor ainda viria. Quando nós olhamos para a nação de Israel, quando estava presa no Egito, e o Senhor se manifesta para libertá-los com mão poderosa, com braço estendido, usando Moisés como o líder que faria e que levaria aquela nação para fora da escravidão. Quando eles saem, no capítulo 10, no verso 26 do livro de Êxodo, Moisés ele fala assim: nenhuma unha ficará, tudo que é nosso vai conosco, nós não vamos deixar nada absolutamente para trás. Eu gosto demais dessa frase, nem uma unha, ou seja, nada, absolutamente nada nós deixamos. Nós vamos avançar para a terra da promessa, nós vamos entrar para a terra da fartura, nós vamos entrar para um lugar de serviço. Então Deus estava direcionando a vida daquela nação para se tornar uma nação serviçal, para se tornar uma nação dependente dele. E da mesma forma, Deus estaria mostrando para o apóstolo Pedro. É como se Deus, por meio daquele anjo, dissesse para ele: eu tenho planos para você, eu tenho o melhor reservado para a sua vida, eu tenho grandes coisas a fazer na sua vida, eu tenho planos para você, eu tenho o melhor reservado para você, eu tenho liberdade para te dar. Você vai liderar um povo, você vai liderar a minha igreja, e as portas do inferno não vão prevalecer contra ela. Deus estava mostrando por meio daquele anjo que ele é aquele que frustra os planos do inimigo. Presta atenção, não deixa cair no chão essa palavra. Deus é o Deus que frustra os planos e os propósitos do inimigo, seus tramas. Deus é um Deus que frustra e exalta o seu poder e manifesta a sua glória. Outra coisa que eu quero trabalhar hoje com você é o que está no verso 8 e no verso 9, aonde o anjo o ordena a seguir em frente. Disse-lhe: põe a tua capa e segue-me. Veja bem, vou dizer uma frase aqui, não é uma frase de efeito, mas ela é importante para você. Nós não podemos agir com independência. Nós não fomos criados para agir independentemente da graça e da misericórdia do Senhor. Nós precisamos entender que nós precisamos agir com total dependência. O texto diz que Pedro ele foi guiado por aquele anjo. Pedro obedeceu a ordem quando ele disse: põe a tua capa. Provavelmente estava apenas com as roupas mínimas e ele deveria cingir-se com a sua capa, e o anjo disse para ele: segue-me. E então ele o seguia, diz o verso 9. Então, saindo, o seguia, não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo, parecia-lhe antes uma visão. Deus, ele nos mostra a necessidade de seguirmos os seus planos e os seus propósitos. O grande desafio para mim e para você nos dias em que nós estamos vivendo é justamente seguir a vontade do Senhor, é fazer a vontade do Senhor, por mais absurda que ela pareça. Se coloque no lugar de Pedro. Ele estava lá cercado por soldados, por centuriões. Ele estava lá guardado, entre aspas, por 2 soldados, um à direita e um à esquerda. Ele estava lá com 2 cadeias nos braços, nas mãos. Ele estava com os pés no tronco e de repente o anjo se manifesta. E o anjo o arranca de lá, o anjo o tira de lá, para que ele pudesse seguir o que Deus havia estabelecido no seu próprio coração. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Essa é uma palavra que eu sigo. Eu não consigo imaginar o que Deus tem reservado para mim. O meu futuro é glorioso, o meu futuro é uma bênção, o meu futuro é servir ao Senhor com alegria, com exatidão do seu chamado estabelecido sobre a minha vida. Nós precisamos parar de tomar decisões erradas e precisamos
aprender a confiar mais no Senhor. Sabe o que acontece hoje? Não sei se na sua igreja, o lugar onde você congrega, se isso acontece também. Mas algumas pessoas, e eu falo isso baseado na minha experiência, elas tomam decisões erradas na vida e depois estão lá, meu Deus, o que eu fiz? Olha a decisão que eu tomei. E daí vem, pastor, pode orar comigo, pastor, me dá uma orientação, pastor, o que eu faço agora? As pessoas não param para pensar na vontade de Deus, nos planos e nos propósitos que o Senhor tem, e depois querem que Deus conserte as suas burradas. Querem que Deus acerte aquilo que erradamente decidiram pensando no seu bel prazer. Nós precisamos entender e consultar a vontade de Deus antes e acima de tudo. A vontade de Deus é aquela que importa. É para onde nós devemos estar olhando. O Salmo 37, o verso 4, o verso 5 diz: agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Esse é o verso 4. Agrada-te do Senhor. Agrada-te dele, agrada-te de quem ele é, não do que ele faz, porque geralmente os crentes estão interessados naquilo que Deus faz, e eu quero me concentrar em quem Deus é. Agrada-te do Senhor e ele satisfará os desejos do teu coração. Deus vai satisfazer os desejos da minha alma, os desejos do meu coração, à medida que eu tiver prazer nele, à medida que eu me agradar nele e dele. O versículo seguinte diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Entregar. Talvez estejamos aqui diante de uma das coisas mais difíceis da caminhada cristã: entregar. Quando você entrega, quando você coloca nas mãos do Senhor, você está desistindo de lutar com as próprias capacidades e com as próprias forças. Entrega o teu caminho, entrega as tuas causas, entrega as tuas questões, entrega a tua casa, entrega a tua família, entrega o teu marido, entrega a tua esposa, entrega os teus filhos, entrega, coloca nas mãos do Senhor, entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. Está aqui um dos grandes desafios para a nossa caminhada cristã. Confiar, entregar, colocar e confiar. E tudo mais ele fará. Nós precisamos deixar Deus agir. Nós precisamos deixar Deus ser Deus. Ele é Deus nas nossas vidas. Ele é Deus na nossa casa. Ele é Deus na igreja. Gente, quando nós falamos de igreja, o que tem de líderes seguindo suas próprias elucubrações, seus próprios ideais, suas próprias ideias, seus próprios planos. Deu certo lá, eu vou fazer aqui. Deu certo ali, eu vou fazer aqui. Não consultam a direção de Deus, o plano que Deus tem. Cada igreja, cada congregação, Deus tem algo especial com ela. Deus quer usá-la de alguma maneira muito especial para a consecução dos seus planos e propósitos. Nós temos que convergir para isso. Você, pastor, que talvez me assista, você está fazendo exatamente aquilo que Deus chamou você para fazer? Às vezes a gente fica deslumbrado com o ministério tal, e a gente fala: eu vou copiar, eu vou fazer, eu vou lá ver como é que é. Mas a questão é isso que Deus tem? É isso que o Senhor tem preparado para a sua vida? É isso que o Senhor tem preparado para a sua igreja? Cada igreja é única. Cada igreja tem as suas características próprias. Cada igreja tem um acento, tem uma tônica. A nossa igreja, a igreja que eu pastoreio, é uma igreja de amor e cuidado. Nós primamos por isso, nós vivemos isso, amor e cuidado. Discipulamos um a um, preparamos as pessoas para uma caminhada assídua com o Senhor, uma caminhada diária. Igreja de discipulado, amor e cuidado. É o que nos rege, é o que nós queremos fazer. Eu já caí na tentação de olhar para outros ministérios. Eu já fui conhecer outros ministérios, já entrei nessa onda. E nós precisamos entender que Deus tem algo especial e específico para as nossas vidas e para a nossa igreja. Outra coisa que eu quero trabalhar com você é que Deus é aquele que abre as portas. O verso 10
nos diz que depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual se lhes abriu automaticamente, e saindo enveredaram por uma rua, e logo adiante o anjo se apartou dele. Quando eu preguei na igreja sobre esse texto, eu ainda brinquei dizendo que ali foi inventado o controle remoto. O anjo à frente de Pedro, conduzindo ele para fora da cadeia, para fora da cidade, o portão de ferro se abriu automaticamente. Automaticamente a porta lhe foi aberta. Quando Deus está à frente, não há porta que resista. Quando Deus está à frente, as portas elas se abrem naturalmente, não há necessidade de forçar. Não há necessidade de ficar criando estratégias humanas. É o agir sobrenatural, é o agir que vem de cima. É o agir que vem do anjo do Senhor. É o agir que vem do próprio Deus. A honra e a glória são dele, e para ele, é ele quem faz a obra. Não é necessário forçar quando Deus está à frente. Nós precisamos gravar isso, de alguma maneira, colocar isso no nosso coração. Quando Deus está à frente, não há necessidade de forçar. As coisas vão acontecer ao natural. Abra o seu coração e receba essa palavra. Última coisa que eu quero trabalhar com você hoje é o que está no verso de número 12. Considerando Pedro a sua situação, resolveu, olha só, resolução, tomou a decisão, ele resolveu ir à casa de Maria. Maria, mãe de João, cognominado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Veja bem, ele estava preso, guardado por 16 soldados, 2 ao lado dele, mãos amarradas, presos com correntes, com cadeias, pés no tronco. O anjo se manifesta, liberta ele, leva ele para fora da cidade. E o que ele faz? Ele vai para a reunião de oração. Ele vai para o lugar onde as pessoas da mesma fé estavam congregadas e oravam, diz o texto. Ele vai para um lugar onde as pessoas celebrariam a sua vida. Ele vai para um lugar onde as pessoas festejariam a sua libertação. Ele vai para um lugar onde as pessoas estariam fazendo um culto de adoração, porque Deus interferiu na história da sua vida, porque Deus estava traçando os seus planos e os seus propósitos, que são diametralmente opostos dos planos e propósitos que os maus traçam. Pedro, ele vai para o lugar de comunhão e para o lugar de oração. Ele foi para o lugar certo. Ele foi para o lugar onde os libertos estão, que é a igreja. Algumas pessoas tratam a igreja como uma coisa de somenos importância. Eu fico horrorizado, eu falo na igreja, eu não consigo entender. Eu não entendo, gente, olha, eu luto. Mas eu não consigo entender um crente, um cristão autêntico, que fica fora da reunião no domingo. Eu não consigo entender. A minha Bíblia ensina que o domingo é dia do Senhor, ele não é meu. Ele é dia do Senhor, é o dia que eu tenho para ter uma comunhão íntima, diária, direta com Ele. É o tempo que eu tenho para estar na sua casa, louvando e adorando o seu nome na beleza da sua santidade. É o tempo que eu tenho para ouvir uma boa palavra, uma excelente ministração, uma palavra de ânimo, de encorajamento, que vai permear toda a minha semana. Tem semana que é uma droga por quê? Porque não esteve na casa do Senhor, porque você não adorou como deveria adorar, porque você não ouviu a palavra do seu pastor. Então aquela semana não vai funcionar. Você vai ter que trabalhar dobrado, você vai ter que se esmerar para que as coisas deem certo. Mas quando você faz o que é certo, quando o Senhor está à sua frente, a sua semana vai ser uma bênção, ela vai ser uma semana maravilhosa. Você vai conquistar, você vai realizar, você vai fazer, e no fim você vai tributar ainda a honra e a glória totalmente ao Senhor. A igreja, ela é o melhor lugar para nós estarmos. Hebreus capítulo 10, verso 25, um texto que eu gosto demais de citar. Não deixemos de congregar,
como é costume, ou costume feio, como é costume de alguns. Antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. O dia da volta gloriosa de Cristo está próximo, e o lugar de nós esperarmos a volta de Jesus é na congregação dos irmãos, é na reunião dos irmãos, é na reunião da igreja. Qualquer outro ensino está fora da Bíblia, e se está fora da Bíblia, nós devemos rejeitá-lo. Que Deus abra o seu coração para essa palavra, em nome do Senhor Jesus. Vamos orar. Paizinho querido, muito obrigado pela tua palavra. Muito obrigado por essas reflexões que conseguimos fazer com tanta liberdade. Muito obrigado porque o Senhor tem o melhor lugar preparado para nós, e o melhor lugar é a tua casa, o melhor lugar é a casa do Senhor, o melhor lugar é a igreja, onde nós temos os nossos irmãos na fé, onde nós temos um pastor que se preocupa conosco, que edifica as nossas vidas. Obrigado, Deus, por esse plano perfeito. Ajuda esse que me assiste a não deixar de lado a congregação dos justos. Não deixemos de congregar-nos, como a tua palavra ensina. Ajuda-nos a vivenciar este princípio, para a honra e para a glória do teu nome. Nós assim oramos e nós agradecemos. Amém e amém, Jesus. Gente amada, gente querida, fiquem todos debaixo da graça e da paz do Senhor Jesus. Eu sirvo um Deus que faz milagres todo dia. Ele é o Deus que faz sinais e maravilhas. Só Ele é Deus sobre a terra e o céu. Ele é grande, Ele é bom e fiel. Ele me deu todo o amor do céu, tão divino. Seu Filho Jesus, que naquela cruz mudou meu destino. Quando eu pensei estar só, não estava, porque o meu Deus me acompanhava. Ele é o que eu preciso todos os dias. Ele é a verdade, estou seguro, pois Ele não muda, não tem variação. Esse é o Deus que eu tenho comigo no meu coração. Eu sirvo um Deus que faz milagres todo dia. Ele é o Deus que faz sinais e maravilhas. Só Ele é Deus sobre a terra e o céu. Ele é grande, Ele é bom e fiel. Ele me deu todo o amor do céu, tão divino. Seu Filho Jesus, que naquela cruz mudou meu destino. Quando eu pensei estar só, não estava, porque o meu Deus me acompanhava. Ele é o que eu preciso todos os dias. Ele é a verdade, estou seguro, pois Ele não muda, não tem variação. Esse é o Deus que eu tenho comigo no meu coração. Quando eu pensei estar só, não estava, porque o meu Deus me acompanhava.
preciso todos os dias. Ele é a verdade, estou seguro, pois Ele não muda, não tem variação. Esse é o Deus que eu tenho comigo no meu coração. Esse é o Deus que eu tenho comigo no meu coração. Existem milhares de histórias de amor que se contam. Nenhuma, porém, é maior do que a história que eu sei. Histórias da mãe que morreu pra salvar o filho, do súdito que deu a vida pra salvar o rei. Histórias de amor que marcaram a vida de muitos, mas quem deu a vida por mim eu nem conheci.